isolamento social causado pela pandemia, muitas pessoas se depararam com o tédio e as limitações do ambiente, e acabou se tornando algo perturbador. Segundo as estimativas, casos de depressão e extremo tédio cresceram muito nessa época, o que levou estudiosos a questionarem a perspectiva da sociedade perante o tédio e a exploração desse sentimento, antes, durante o período de pandemia e como isso tem refletido na atual sociedade. O objetivo do trabalho é trazer uma nova perspectiva do tédio, mostrando como esse sentimento também pode ser vantajoso para a saúde e para o desenvolvimento pessoal. O trabalho é quali-quantitativo. Aplicamos questionários para jovens de escola pública e privada e adultos, com o objetivo de compreender como o tédio influencia na vida de cada indivíduo. E foi feita uma entrevista com um psicólogo para compreender a partir do meio clínico como esse sentimento reage. A Bela Época, também conhecida como Bela Época, que foi um período de grande otimismo e paz, desfrutado principalmente pelas potências europeias. Essa época ficou marcada pelos avanços científicos e tecnológicos, os quais tornaram a vida cotidiana mais fácil e dinâmica, extinguindo o período de tédio, como por exemplo na indústria cinematográfica, que contou com o primeiro filme de ficção científica, denominado Viagem à Lua, e as melhorias na tecnologia de telecomunicações. A Bela Época se expandiu por diversos países, levando consigo a ideia de uma sociedade acostumada a estar sempre produzindo e nunca descansar em seu tempo livre. O que as pessoas não sabem é que o tédio está associado com o desenvolvimento da mente humana. O uso da criatividade enquanto crianças permite o acesso de estímulos que auxiliam futuramente em formas de lidar com os problemas da vida. Vocês já pararam para pensar que para a descoberta de grandes avanços científicos, os cientistas tiveram que passar por um momento de ócio? Por exemplo, Isaac Newton, que descobriu a gravidade, formulou suas 3 leis. Para que alguém queira saber o porquê a maçã caiu ao invés de ir para cima, essa pessoa tem que estar com tempo de sobra. Com isso, Newton nos mostrou que estava passando por um período de ócio. Tal descoberta comprova não somente a lei da gravidade, mas que o tédio é de extrema importância para os seres humanos revolucionarem teorias antes aceitas e leis criadas. Analisando o questionário proposto, foi visto que a maioria dos participantes que se sentiam entediados eram mulheres. Por faixa etária entre 12 e 17 anos, 50,5% das pessoas responderam. Ao total, a maioria dos entrevistados associaram o tédio a algo ruim e se veem dispostos a livrar dele. O tédio, apesar de hoje ser conhecido como sentimento negativo, já foi contemplado por muitos importantes filósofos pilares da humanidade, como o exemplo de Platão, Sócrates e Aristóteles, pois é a partir dele que foram feitas as explorações do campo da ciência e filosofia, partindo para explorações globais de conhecimento. Com os processos de globalização, inovação e novas tecnologias, o sentimento de monotonia passou a não ser mais tão comum, devido aos afazeres que acabaram se tornando obrigatórios no cotidiano, que fizeram com que nos distanciássemos do sentimento de tédio, buscando maneiras de não vivenciar essa sensação. Contudo, o importante filósofo norueguês Lars Svensson afirmou que o tédio é uma experiência fundamental à condição humana, pois a partir dela são criadas e descobertas novas coisas. Com isso, essa pesquisa e a sociedade científica têm muito intuito de promover a visibilidade da importância do tédio e como esse sentimento é capaz de promover o progresso de toda a humanidade.